e a gente sabe que a literatura é o padeiro amassando ali a massa e fazendo um pão gostoso e fazendo uma literatura boa a partir da massa, do trigo, da base, que é a língua, a gente vai entender o que que diferencia a literatura das outras coisas. E aí eu já separei esse trecho aqui do capítulo 2 do René Welleck, que ele vai dizer o seguinte, olha que legal, a maneira mais simples de solucionar a questão do que é a literatura é distinguir o uso particular dado à língua na literatura. A língua é o material da literatura, como a pedra ou o bronze são o da escultura, as tintas o da pintura e os sons o da música. A língua é o material da literatura. Então, ó, devemos perceber, porém, que a língua não é uma mera matéria inerte, como a pedra, mas é ela própria uma criação do homem, assim carregada com a herança cultural de um grupo linguístico. É legal isso aqui que ele fala, porque a pedra, ela não tem vida cultural. A pedra é pedra, né? Mas a língua, ela tem uma vida, ela é um sistema. Ela foi retirada, a gente usa para conversar. E nós nos entendemos através da língua. Então, ele está explicando aqui que o que é um poeta? É alguém que usa particular a língua. É alguém que usa com uma função específica. Ele usa a língua de uma maneira especial. É isso que ele está querendo dizer para a gente. A maneira mais simples de solucionar a questão é distinguir o uso particular dado à língua na literatura. O jornalista, ele trabalha a língua de uma maneira diferente. O, o cientista, quando escreve os seus artigos, ele trabalha a língua de maneira diferente. Né? O poeta, ele pega a língua, o escritor, quando faz um romance, né, na narrativa, ele pega a língua e usa de uma maneira também específica, tá? Então, é o que eu expliquei aqui para vocês, ó. É aquilo que eu falei aqui em cima, e aí vem para essa parte aqui, ó. O problema é crucial e não é, de maneira nenhuma, simples na prática, já que a literatura, ao contrário das outras artes, não possui um veículo exclusivo, e já que, sem dúvida, existem muitas formas mistas e transições sutis. É bem fácil distinguir a linguagem da ciência da linguagem da literatura. O mero contraste de pensamento, emoção ou sentimento, porém, não é suficiente. A literatura realmente contém pensamento, ao passo que a linguagem emocional não está confinada exclusivamente à literatura. Eu vou ler, pessoal, depois eu já explico para vocês, tá? Ouça-se uma conversa de amantes ou uma briga comum. Ainda assim, a linguagem científica ideal é puramente denotativa. Aquilo que eu disse para vocês, conotativo, denotativo. Ela almeja uma correspondência de um para um entre-signo referencial. O signo é completamente arbitrário e, portanto, pode ser substituído por símbolos equivalentes. O signo também é transparente, isto é, sem atrair atenção para si, ele nos dirige inequivocamente para o seu referencial. Assim, a linguagem científica tende para um sistema de signos como o da matemática ou da lógica simbólica. O seu ideal é uma linguagem universal como característica universalis que Leibniz começara a planejar no fim do século XVII. Ponto. Explicando. Na prática, quando eu digo xícara, para a linguagem denotativa comum primária, significa. Quando eu falo xícara, para a linguagem denotativa comum primária, significa um objeto. Perfeito. Ótimo. Objeto de uso para café, chá, com um suporte para pegar, né?
e etc. Fechou. Isso aqui é xícara para a linguagem comum, a linguagem primária, para a linguagem denotativa, sem pensar em arte. Quando você chega na casa da sua... Eu gosto de xícaras maiores para tomar café. Eu sou um bom tomador de café. Eu gosto de xícaras maiores que eu coloco ali, e aí, né, já tem gente que gosta de xícara pequenininha, né, xícara média. E isso não é literatura. Agora, quando o Drummond escreveu xícara, você pode ter certeza que ele não estava falando da xícara, exatamente da xícara, dessa xícara que a gente usa em casa. Ela lembra ela, mas ela sobe para outro nível, por isso que é secundário. É como se a gente tivesse a xícara. Vou fazer uma coisa bem legal aqui para vocês. É como se a gente... Isso, ela deixa de ser aquele objeto, ela deixa de ser aquilo que você conhece e passa a ser outra coisa. Ela deixa de ser aquilo. E aí ela adquire um outro sentido. Que é aquilo que eu dei uma trabalhada com vocês, eu expliquei para vocês, que é o seguinte: a gente tem o sistema denotativo. Vamos colocar assim, ó. A gente tem o denotativo, a gente tem a ambiguidade e a gente tem a polissemia. O denotativo é um só sentido. A ambiguidade são dois sentidos. E a polissemia são mais de dois sentidos. Quanto mais o poeta avança, para a polissemia, na verdade é invertido isso aqui, né, gente? Isso aqui é para estar em cima, aqui, ó. Ah, sim. O chão é a denotativo. Aqui é o chão, ó. Ó. Vamos chamar aqui de chão. É o solo. O denotativo está no chão, é um só sentido. A ambiguidade ele já começa a subir, né? Deixa eu ver se tem alguma forma aqui para eu... Ó. Ele vai subindo, ó. Estão vendo, ó? Ó. Ele começa... Oi? Não, verticalmente mesmo. Verticalmente, ó. Do denotativo ele sobe para ambiguidade e depois a polissemia. Tá vendo aqui? Vamos colocar mais retinha, né? Tá muito torto esse... Vamos colocar para cá. Isso. Então, você começa no denotativo, você vai para ambiguidade e você vai para polissemia. Esse processo aqui que o artista faz de fugir do sentido só, vocês lembram aqui atrás que eu falei que o sistema modalizante primário é a língua comum. E o artista não usa ela. O artista quer evoluir para o sistema modalizante secundário, para ser o top para ele. É quando ele trabalha por exemplo, a pessoa borda, né? Então ela vai pegar as linhas. Eu, por exemplo, nunca vou atingir um sistema modalizante secundário no bordado. Eu não sei bordar, então eu vou pegar as linhas e tal, estou ali, né? Quem sabe fazer vai produzir com aquelas linhas uma outra coisa. É fantástico esse processo de arte, né? Que é aqui, ó. O cara vai evoluindo, ó. O denotativo, depois ele vai para a ambiguidade e depois ele vai para a polissemia. Aqui é o sonho de todo poeta, né? Então, o Gil ele tem uma música onde ele fala que a lata é objeto que serve para guardar qualquer coisa. Mas quando o poeta diz lata, ele pode estar querendo dizer o incontível. Então, se a gente pega a lata no sentido denotativo, é a lata de... Vamos pegar aqui, lata de ervilha. Vamos botar lata de cerveja, né? Melhor do que ervilha, né?
Quando eu estou falando da ambiguidade, eu posso estar usando no sentido de lata velha. Eu estou usando a palavra lata velha no sentido de coisas sucata. E quando eu falo lata no sentido de metáfora, eu estou querendo dizer que esta lata pode ser qualquer coisa. Ela ultrapassou o sentido aqui. A lata ela acaba sendo ela tem uma amplitude gigantesca. Ela pode ser qualquer coisa. O que vocês estão vendo aqui é o quanto que o artista vai usando os recursos e vai saindo do senso comum e vai evoluindo em qualidade para a polissemia.